Ele é produtor musical, empresário e, óbvio, filho de uma das maiores vozes que o Brasil já conheceu, Elis Regina. João Marcelo Boscoli construiu sua própria trajetória no universo musical, participando de projetos que marcaram gerações e impulsionando novos talentos no cenário nacional e internacional. O Boscoli, no passado, as gravadoras tinham um papel muito importante. Você tem uma gravadora até hoje, né? E elas tinham um papel muito importante na carreira dos artistas. Mas hoje as redes sociais e os shows, eu acredito que são essenciais para o artista, né? Isso, na sua opinião, quais são os maiores desafios e os benefícios que essa transformação trouxe? Os benefícios, eu acho que são aqueles que a gente já se acostumou até e quase que se tornaram invisíveis, como boa parte da tecnologia que a gente conhece. A gente não para pensar no milagre que é acender uma luz, girar uma torneira e sair de forma mágica a água, você conseguir refrigerar alimentos e gerar a chama, o fogo, no instalar de dedos. A gente esquece disso. No campo da música, a gente também acabou se acostumando ao fato que, por exemplo, né, num laptop tem mais tecnologia do que os Beatles conheceram durante a sua trajetória. Você, Sim. Num laptop hoje, consegue ter fontes sonoras as quais você precisaria ter uma sala de sintetizadores, né, nos anos 70 e 80. Então, acho que essa facilidade na produção, essa expansão do número de estúdios que você consegue ter em casa, com uma qualidade similar a um grande estúdio. E, acima de tudo, o direito de publicar. Você antes precisava da intermediação de um grupo de pessoas. Você tinha lá as gravadoras, as rádios. Então, 6, 7 gravadoras grandes, mais algumas poucas independentes, 10, 15 rádios às quais você poderia tocar a sua música. Se você tivesse as portas fechadas nesse meio todo, sua vida ficaria muito difícil depois. Então, acho que o direito à publicação, você conseguir subir a sua música e ser vista, ouvida, né? Porque hoje sempre com imagem, é um benefício. O maior desafio, eu acho que é você ser notado, William, porque estima-se hoje, só no Brasil, cerca de 70 mil novas músicas são subidas por dia, o equivalente a 7 mil discos por dia. Então, o desafio do artista é ser notado. Eu acho que essa é a grande dificuldade. Ô Boscoli, e é possível ainda ganhar dinheiro no mercado musical brasileiro? Se ganha como no passado? Eu acho que as fontes mudaram um pouco. Claro que quando você fala de ganhar dinheiro, você tem que separar o que é um artista individual e um selo musical que agrega uma quantidade ali de gravações, uma quantidade maior de gravações, vamos colocar assim. Então, assim, quando você tem um catálogo, você consegue ali ter um faturamento mensal razoável, porque é a soma de muitas obras. Quando você tem uma obra individual, quando você é um artista que, você gravou 10 álbuns, então você tem aí 100 faixas, mais remixes, versões ao vivo, que sejam 500 faixas, vai? Para você conseguir ganhar dinheiro com isso, realmente precisa ter uma audiência individual muito grande. Porque o que se paga, qualquer pessoa pode procurar na internet, por stream, é um número baixo. Então você tem que ter muitos streamings para conseguir ter um faturamento substancial. Agora, show business, né, William? A gente tem aí a origem do nosso negócio, muito antes da gente poder ter a gravação, era a música ao vivo. Tá. E não preciso nem voltar na história da humanidade, porque até o início do século XX, você precisaria ter uma pessoa ou pessoas tocando ao vivo para você ouvir música. A dissociação da audição de música da performance ao vivo é algo muito recente na nossa história. Mas para não ficar, né, parece um tratado aí científico, econômico e tal, vamos pegar dos últimos, 70 anos. Como foi o faturamento da Elis, do Roberto Carlos, da Maria Bethânia, da Ângela Maria a vida inteira? O maior faturamento sempre veio dos shows. E é muito fácil de calcular. Se você vendia 1 milhão de cópias, vamos pensar nos números de hoje, que você ganhasse R$3 por cópia, você ganha 3 milhões de reais. Quando você faz um show, um artista hoje que tem aí um show entre 80 e 120, até 150 mil reais, você, muito rapidamente, em um mês, já consegue
ter esse faturamento. Então, mesmo no auge da indústria, o que a Madonna, o que, sei lá, Michael Jackson, né, Prince, esses grandes nomes, Paul McCartney, conseguiam faturar numa turnê, sempre foi um número muito maior do que os álbuns. O que acontece é que aquela receita de álbum, mesmo sendo menor que a de show, ela desapareceu. E aí existe essa busca por novas receitas no mundo digital para suprir essa ausência. Então, hoje, o artista, não é hoje, né? O artista, então, sempre ganhou muito com o show business, são com os espetáculos, não é isso? Exato, As gravadoras acabavam não repassando muito dinheiro na venda de discos, não é? Sempre foi assim, né? Olha, os royalties eram muito pequenos antigamente. Por exemplo, a minha querida mãe, Elis Regina, quando ela assinou o primeiro contrato, ela recebia no máximo 3, 4%. Hoje em dia, Elis Regina recebe 25%. Então, o que havia era o seguinte, ganhava-se um dinheiro suficiente ali na indústria fonográfica, a ponto da indústria não querer nada da receita do artista dos shows ao vivo. Quando as receitas começaram a despencar, houve aí uma tentativa, sobretudo na virada do milênio, né, no final dos anos 90 e início do século 20, do chamado contrato 360, onde as gravadoras queriam um pedaço da receita do show dos artistas, porque diziam ali que através do plano de marketing para lançar o álbum, o artista se beneficiava. Isso nunca foi muito adiante, não. As iniciativas das gravadoras em ter empresas de agenciamento, de agenciarem artistas, raramente deram certo, raramente, casos isolados. Então, continua esse santo graal, a busca do santo graal. Agora, é importante lembrar que tudo que ouvimos na internet, tudo que ouvimos dos grandes sucessos, em 90% dos casos, não é um número chutado, é um número muito próximo da realidade, esses fonogramas pertencem ainda às grandes gravadoras, porque em algum momento um selo assina com o João e o William, uma dupla nova aí de sucesso, aí começa a crescer, em algum momento uma major vem e compra aquilo e vai juntando. E as majors são sócias, né, de certa forma, do Spotify, são sócias, de certa forma, do YouTube por causa do faturamento. Tá. O artista hoje não ganha, ele pode até ganhar dinheiro no YouTube, mas tem que ter visualização, muita visualização. Muitas. Essa era digital, você falou aí no início, trouxe uma democratização, né, na produção musical, né? Mas também ela intensificou a competição. O que os artistas precisam fazer hoje para se destacar nesse cenário tão competitivo? Como é que o cara começa? Eu sou um músico, peraí, eu vou procurar a gravadora do João, e aí depois eu vou assinar, ele vai fazer um marketing para mim, e aí eu vou me despontar na internet, e aí eu vou conseguir fazer show. É mais ou menos isso? Olha, mais do que nunca, a gente vê essa necessidade do artista, de certa forma, como você descreveu, dele mesmo ser um produtor de conteúdo, como falam hoje, eu acho um nome muito genérico, mas aqui nesse contexto cabe, e ser um produtor de planos de marketing constantemente. Assim. Você vê que os artistas, mesmo os músicos, que normalmente ficavam nos bastidores, aqueles que acabam se destacando mais, são aqueles que conseguem se comunicar através desse meio aqui. Então, eu acho que hoje um artista, para ser notado, nesse momento, é fundamental que ele domine, de certa forma, ou se associe a quem domina essas ferramentas de promoção no mundo digital. Agora, se tivesse uma fórmula, né, William, o George Martin teria produzido 2 ou 3 Beatles, o Quincy Jones teria produzido 4 ou 5 Michael Jacksons, né? Ainda existe esse tal desse je ne sais quoi, né, o chamado coeficiente divino. Algumas músicas, por alguma razão, elas capturam a atenção das pessoas. E hoje existe também esse acaso de você ter uma música que é associada a um determinado vídeo, esse vídeo viraliza e as pessoas redescobrem essa música, às vezes de maneira insólita. Recentemente teve o caso do Dreams, né, do Fleetwood Mac, que um sujeito ali andando de skate, numa vibe muito gostosa e tal, colocou a música em pauta e todo mundo começou a ouvir. Então, hoje, o chamado imponderável de Almeida impera. Existe. Muito. Hoje os músicos têm mais controle, então, das suas obras, é isso, né? Mas você, se fosse fazer uma avaliação, assim, você tem uma relação muito grande com os músicos. Qual que seria a preferência deles? Eu queria continuar com as grandes gravadoras e não com o streaming.
e não com a presença do YouTube. O que eles preferem ou preferiam, né? Os artistas, segundo Jung, eles são infantis e autoeróticos, né? Autoeróticos no sentido de vaidosos, né? Então, eu acho que, pelo que eu noto, eles queriam o melhor dos dois mundos. Eles queriam ter uma grande gravadora com um grande plano de marketing, com as suas necessidades econômicas sendo supridas e, ao mesmo tempo, ter a liberdade de um artista independente, né? Eu acho que esse é o sonho de consumo. Veja, quando você está numa grande gravadora e você é prioridade lá dentro, é um mundo incrível, né? Incrível, porque você tem ali uma sei lá, uma staff agremiação, uma trabalhando para você. staff, exato, É. exato, de pessoas trabalhando para você. Quando você não é prioridade, eu consigo imaginar, e já acho que coletamos histórias aí ao longo das décadas, de pessoas extremamente insatisfeitas, mesmo sendo uma grande estrela. A hora que passa aquele grande faturamento, você acaba ficando em segundo plano. Eu acho que ainda é um sonho da maior parte dos artistas que conheço e músicos, músicos, artistas, enfim, ter um contrato com um selo importante ou com uma gravadora importante. Parece ser ainda, nem que seja um paraíso artificial, mas ainda é um objeto de desejo, William. Os saudosistas dizem que a música brasileira que faz sucesso hoje não tem qualidade, né? Fazendo uma referência aí à bossa nova, à MPB, às músicas de raízes. Isso é verdade? Eu acho que a gente tem duas coisas que a gente tem que separar aí. Primeiro é a nossa emoção pessoal. Nós temos, durante a adolescência, por exemplo, uma formação que tende a reverberar o resto da nossa vida, trocando em miúdos. Quando você começa a namorar, quando você começa a ter os seus primeiros grupos ali de amigos, começa a sair, começa a ter uma certa independência, aquela música que a gente ouve é uma música que acaba reverberando pelas décadas seguintes, variações daquela música. Pode ver, o que você começa a escutar na sua adolescência, pré-adolescência, ali, quando você está começando a namorar, sobretudo, é o que você acaba ouvindo a vida inteira. Então, a gente sempre tende a achar, de certa maneira, até por uma questão neurofisiológica, você cada vez mais fica menos aberto às novidades. Então, aquela velha frase, poxa, no meu tempo a música era melhor e tal, é que tem essa grande memória afetiva. A outra coisa, William, é que assim, você tem picos e vales, né? Tudo, né? A respiração, né, do universo, a expansão, contração e relaxamento, a respiração, sístole, diástole, enfim, tudo isso se repete, eu acho que na criação musical. Então você tem momentos de grande fartura e de criações de muitas matrizes e gêneros, e depois um período ali de decantação, de exploração dessas criações. Então, se você pensar como a música era na época do Bach e ouvir os Beatles, se você ouvir com o mesmo frame, né, com o mesmo tipo de ouvido e de olhar, falando metaforicamente, vai parecer que os Beatles é uma coisa realmente muito pobre, né, perto do Bach. Mas aí, se você realmente não se colocar naquele determinado tempo, a sua análise fica prejudicada. Agora, de fato, não é todo dia que você tem um Paulinho da Viola, uma Dona Ivone Lara, uma Elis Regina, né? Não é toda hora que aparece isso. A gente tende a achar, por causa de todas as coisas, né, do sistema que vivemos, a propaganda, o sistema, né, de obsolescências programadas e tal, de que de 6 em 6 meses vai surgir uma coisa nova. E o que eu acho é que quando a natureza nos dá, por exemplo, a Rosinha de Valença ou Baden Powell, ela precisa descansar depois. Então, não é toda hora que existe o extraordinário. Se o extraordinário surge a toda semana, ele deixa de ser extraordinário, passa a ser algo da ordem do dia, né? Ô Bosco, eu achava que eu sabia escrever muito bem como jornalista. E aí a inteligência artificial veio e me deu um coro. Aí, por que eu estou te falando isso? Porque há pouco tempo, você sabe que eu sou meio metido assim, querer tocar música, guitarra, não sei o quê, no mundo Você trata musical. bem a guitarra, você não maltrata a Pois é. guitarra. Há Justiça pouco seja tempo, feita. e há pouco tempo eu fiz um teste, Bosco, com a inteligência artificial, fiquei impressionado. Ela criou a letra, criou a melodia, criou a harmonia, incrível, o som maravilhoso, que poderia botar em gravadora e tudo. E aí, como é que
que aconteceu com o nosso mundo artístico? Eu acho que é o seguinte, né? Quando você fala de inteligência artificial, é tipo harmonização facial, né? Um nome genérico para uma série de procedimentos diferentes. Inteligência artificial é um guarda-chuva que tem um monte de coisas lá dentro. Então, a inteligência artificial que eu uso, por exemplo, para restauração de fitas antigas é diferente da inteligência artificial que a gente está usando agora para correção de áudio, e tem uma série de protocolos aí ligados à inteligência artificial. E existe essa inteligência artificial também que produz música. Bom, acho que é importante lembrar que a inteligência artificial, primeiro é legal não chamar isso de ela. Justamente, Isso, né? porque a IA. Não, mas todo mundo chama de ela Chama e de ela, né? isso aqui é uma luta vã minha, que é o seguinte: o celular não é ele, é isso. Mas, enfim, quando você pega a inteligência artificial, é injusto com o William, com o João, porque o que tem ali? Tem ali agrupado, sintetizado, milhares de pessoas juntas. Então, quando você tem um software de desenvolvimento de letra, por exemplo, se esse software estudou, no caso do português, o Chico Buarque, o Dorival Caymmi, o Tom Jobim, o Aldir Blanc, o Paulo César Pinheiro, o Vitor Martins, enfim, caramba, ele coloca ali aquilo, você vê, me trair aqui, aquilo junta um grupo muito grande de inteligências humanas. Especialistas, né? Especialista. Outro dia eu dei uma entrevista para um amigo jornalista e era uma pergunta específica sobre álbuns que hoje estão rendendo turnês. Aí, bom, beleza, dei uma entrevistinha lá para ele, bacana, um depoimento, 10 minutos. 15 minutos depois, ele me ligou e já tinha, primeiro, transcrito tudo que eu falei, beleza. Aí uma segunda camada de transcrição, já sintetizando os pensamentos. Uma terceira camada, que é uma pesquisa em bullets, de tudo que eu falei. Então, como se eu tivesse, sabe, dei uma entrevista para você, você chegou na redação e jogou lá para uma pessoa que ficou pesquisando tudo que eu falei e vendo. E para abrir um box na matéria, se eu falei de álbum conceitual, entra lá um quadro explicando o que é álbum conceitual. E aí o que me impressionou, em 10 minutos, 15 minutos depois que ele me ligou, tinha um podcast feito em inglês por uma mulher que não existe e um cara que não existe, conversando sobre tudo que eu falei, como se eles tivessem feito uma reunião de pauta comigo, estudado tudo, para fazer um programa. Isso em 15 minutos. Se eu não me engano, é um notebook LV do Google. E fiquei muito impressionado, porque, por exemplo, quando a gente está falando aqui, eu paro e penso, e você completa, me interrompe, eu faço uma piada. Tinha tudo isso lá. Olha. Então, de uma entrevista veio tudo isso. O que eu acho importante a gente lembrar do Milor Fernandes, o que ele disse na década de 50. A gente pode ser substituído em tudo, mas tem um negócio que é importante a gente lembrar, que a gente é insubstituível, pagando impostos. Né? Então, assim, se todo mundo ficar desempregado e todo mundo for substituído, quem é que vai comprar os negócios para pagar a conta? Né? Então, hoje, por ser um pagador de impostos, é aí que eu falo, bom, pelo menos eu acho que vamos descartar até determinado momento. Eu tenho 55 anos, eu estou relativamente tranquilo. Me preocupa tem uma entrevista do Elon Musk exatamente sobre isso, né? Ele falando para uns bilionários que eles vão ter que arrumar dinheiro para sustentar as famílias. A família como a dele, que sustentou ele lá na África do Sul, né, para ele poder sonhar. Não, sustentar as diversas famílias, que ele fala que vai... Todo mundo vai ficar desempregado e a máquina vai nos substituir, né? E você não vai ter quem vai comprar os seus produtos, né? Isso aí é o nó final, né? Isso aí precisaria ter um especialista. Isso é um debate polêmico demais. E agora eu vou entrar num outro debate polêmico aqui, que é envolvendo a música internacional, Bosco. Opa! O Diddy, que está preso aqui nos Estados Unidos, inclusive. Ele é acusado de tráfico sexual, promoção de prostituição e tem um monte de acusação em cima dele lá. Como é que esses escândalos, Bosco, impactam na credibilidade da indústria musical? Eu acho que o próprio Puff Daddy, eu me lembro que eu estava em Nova York quando ele estourou e ficou sendo chamado do rei de Nova York, me chamou muito a atenção. Eu senti ali, embora eu fosse muito menos experiente,
que a gente estava diante de um ponto chamado ponto pivotal, né? Porque você tinha um rapper que não faz rap direito, que não escreve as suas próprias linhas, que não programa os seus beats, e que não dança e que não produz. Eu falei, cara, acho que é o primeiro artista da história que vai para o topo de Nova York, dos Estados Unidos, que é uma das mecas, se não a meca mundial da música, do negócio de música, vamos né, lembrar bem, que não faz nada em especial. E é conhecido por não fazer nada em especial. Então eu falei, isso aí é um ponto pivotal. Agora, dentro desse universo, esse culto às armas, o culto à grana, essa coisa sexista, machista, aparentemente homofóbica, misógina, eu acho que tudo isso, cara, é um coquetel terrível, né? Terrível, que foi crescendo. Agora, independentemente disso, das pautas, né? Porque um filme policial feito pelo Scorsese não quer dizer que ele vá fazer aquilo na vida dele. Eu acho que no caso do Puff Daddy, se tudo se confirmar, é uma pessoa profundamente doente que tem que arcar com as consequências dos seus atos, e é uma vergonha específica, né? Eu não acho que isso vaze para o mundo da música toda, não. Eu acho que pega uma parte específica, né, da música pop, né, do hip hop especificamente, e eu acho que é um momento de repensar. Que artistas andarem com armas... Poxa, William, você já foi ao estúdio algumas vezes, você tem um monte de amigos do meio. Eu nunca falei de arma com ninguém da música. Aliás, eu entrei na música para ficar longe desse tipo de coisa, né? Então me machuca um pouco esse culto ao gangsterismo, esse culto equivocado, né? Porque uma coisa é você ter o desejo de ascensão. Eu acho belíssimo um preto americano transformar o Rolls Royce num ícone preto americano. É muito interessante essa ascensão. Agora, a gente não pode esquecer que existem questões aí que são inegociáveis, né? Tipo, você chamar as mulheres de maneira contínua daquele nome que você sabe que chamam, e dinheiro sendo jogado, e metralhar. A quantidade de rappers mortos nessa década é assustadora. É incrível, é incrível. Então, são quase... Assim, tem pessoas que não são muito conhecidas no Brasil. O Pop Smoke, que era muito grande na América, não é conhecido. Aí o XXXTentacion, que é muito grande no mundo inteiro, que usa o cabelo preto e branco aqui e tal. Todo mundo assassinado com metralhadora e tal. Quero lembrar, para fechar, desculpe me estender, o Quincy Jones reuniu todo mundo logo depois da morte do Tupac Shakur e do Notorious B.I.G. Ele chamou todo mundo na casa dele e falou: gente, vocês estão ficando malucos? Eu venho de Chicago. Eu quase fui um bandido. Eu entrei numa casa, invadi uma casa, vi um piano e aquilo mudou minha vida. Nós somos artistas, a gente não... Sabe, a gente não pode ter isso, ter tiro dentro do estúdio. É uma coisa muito distante daquilo que eu imagino que seja o mundo proposto pela música, que é um mundo, enfim, de fantasia, de vibração, de esperança. E mesmo que trate das coisas duras, trata de um jeito leve, né? Bosco, prazer falar com você. Muito bom esse bate-papo. Obrigado, Igor. Obrigado. Viu? Sempre um prazer estar com você de verdade. Em qualquer lugar que você esteja, seja aqui, em outro lugar, aqui no Brasil, no estúdio, pode contar comigo. Você é uma pessoa muito querida por mim. Igualmente. Tamo junto. Um beijo grande e um beijo. Até a próxima oportunidade. Pode falar. Pode falar.